Pra ajudar a galera, eu falei que é uma nota que o pessoal dos sites nunca dá. O pessoal costuma ser generoso demais, né? Verdade. Pois é. É o seguinte, Rafa, sobre a coletiva e até meio que também já entrando no jogo, eu não vou pegar no pé não, primeiro coletiva, acho que em grande medida essas coletivas pós-jogo são assim, né, extremamente protocolares, é um momento em que os treinadores eles desfilam, né? Eles despejam platitudes, assim, lugares comuns, sempre é um politicamente correto. A gente sabe que em certa medida é compreensível, porque o cara não pode expor os próprios jogadores, né? Não, isso, ele perderia o grupo. Mas quando ele começa falando ali de ver o copo meio cheio, isso pode dar uma ideia, assim, de que, veja bem, cada um tem sua perspectiva, você pode ter um olhar mais pessimista, mais otimista. Gente, muitas vezes não é assim não, né? Não é pessimismo nem otimismo, é realismo. O Cruzeiro jogou mal, né? Empatar contra o Goiás em casa é ruim, e o Cruzeiro mais uma vez jogou mal. Então, assim, eu acho difícil, viu, moça, tentar achar alguma narrativa para você falar que viu o copo meio cheio. Só se você quiser dizer que, considerando que estava perdendo, fez o gol lá e, obviamente, fica menos ruim. Mas, sem tentar dar uma conotação minimamente positiva para esse resultado, né? Acho que o viés tem que ser mais crítico. É sinal do treinador que tá chegando agora, não quer expor ninguém, como eu disse, vá lá. Mas a gente que tem que trazer o olhar imparcial aqui, não dá para passar o pano não é porque o Cruzeiro fez um gol no final e até mereceu, porque o Goiás também não jogou nada, que a gente vai achar que o saldo é positivo, né? O saldo é bem negativo, mais uma partida fraquíssima do Cruzeiro e que eu vou te falar uma coisa, viu, moças? Eu vou te dar o desconto porque você chegou agora, mas o copo tá completamente vazio. Não é que o copo tá meio cheio, meio vazio, não. O copo não tem nem copo mais. Esgotou a água completamente que estava no copo. O copo já foi embora, quebrou. Os cacos de vidro já foram varridos, não tem mais nada. Então, assim, você vai ter que construir uma coisa do zero, meu querido. E numa crise tremenda, num problema assim que parece insolúvel. Não tem dinheiro, política um desastre, dirigentes ruins, torcida insatisfeita com razão. Olha, Rafa, eu gosto, eu queria ser otimista assim, viu? Porque pra ver o copo do Cruzeiro assim, tem que ser muito otimista. Vamos chamar os gols do jogo. O Goiás abriu o placar no começo do primeiro tempo, num lance simplesmente ridículo do Joseph. Realmente era inacreditável o que acontecia naquele momento. E no final, o Cruzeiro, com o único jogador de linha que mostrou alguma coisa, que foi o Marcinho, empatou aos 44. Sem jogar muito, mas merecendo, porque o Goiás igualou o Cruzeiro na mediocridade que reinou essa noite no Mineirão. Você vê que no final ali ainda teve quase o segundo gol, mas ficou no empate mesmo. Mais uma atuação terrível do Cruzeiro, mais uma noite triste para a história celeste, independentemente de resultado, ganhou um ponto, tava pior ainda. Não podemos passar o pano, não podemos ficar cegos. O Cruzeiro mais uma vez jogou muito mal e o cenário é fúnebre. Uma luz que eu vi no jogo, sinceramente, foi esse Marcinho. Se não deu certo com o Felipe Conceição, quem sabe agora com o Moza. Bom, pelo menos já começou a dar resultado, né? Tutu, o Felipe Conceição, Cadu, parece que ele não gosta de meia, e o presidente também não gosta de meia. O diretor David não gosta de meia. O Marcinho é meia. E ele fez o gol ali, porque ele é meia, mas ele chega mais, não é isso? E ele mudou, ele procurou, ele entrou desmarcando, chamando o jogo, né? E aí eu acho que eles também os sobes, não é isso? O próprio Bruno aparece mais do time. Isso, sem dúvida. A gente é um dilema, né? Nós falamos desde o início do ano, como o Arthur falou, depois do primeiro jogo do Mineiro, todo mundo já falava essa questão do 10, de mais talento, de mais armador. Minhas primeiras colunas no Tempo foram sobre isso, então todo mundo tá cansado de falar disso. E dentro desse elenco do Cruzeiro, ninguém quer ser oportunista aqui, dizer que o Marcinho é uma certeza, não é, né? Mas ele de característica, é isso que você está falando, é um dos poucos meias que o Cruzeiro tem no elenco, né? Cruzeiro tem muito volante, Cruzeiro tem muito atacante, sem qualidade inclusive, também nas duas posições, mas não tem tantos meias nem de característica, e o Marcinho é um deles. Agora, eu não sei se foi você, o Arthur, que falou que o Felipe Conceição não gosta de meia. Eu acho que ele não gosta de futebol, viu? Sinceramente. Foi o pique.
E também um amigo meu lá do Reduto, Juiz de Fora, J. Vizeiro, John, que fala isso. A impressão que passa que a diretoria e o que tava aí, o técnico, não gosta de meia. Dá essa impressão mesmo. E eu estendo o raciocínio para não gostar de futebol no sentido assim, de não gostar do jogo vivo, né? De um jogo criativo. Porque convenhamos, né, gente? Olha, a gente até falou outros dias, mas o Felipe Conceição pra mim foi uma decepção, vou ser sincero, eu esperava mais. Pelo que ele fez no América e tal. Porque, gente, nós vamos falar aqui, né? O Cruzeiro teve uns movimentos no mercado, e aqui não é ser profeta no acontecido, porque nós descemos a lenha, Piqui, como comentaristas no Super FC segunda edição, quando esses negócios aconteceram. Onde que o Cruzeiro estava com a cabeça de buscar um jogador completamente escanteado no América, que é o Joseph? Eu tô falando do Felipe Conceição, óbvio que a diretoria tem culpa também, porque não pode... que pediu, né? Aí é uma culpa compartilhada, porque o técnico pediu um negócio inacreditável e a diretoria não teve um pra falar. David, Belete, o cara que foi pro Vasco lá, o Sérgio, 300 caras, não tem um pra falar. Ô campeão, você não percebeu que esse Joseph não joga no América nem a porrete? Sabe, você não percebeu que é um cara que o América tá doido pra se livrar dele? Cruzeiro vai pegar um monte de refúgio do América agora, né? Porque o Flávio é refúgio do América também. E repito, olha, eu normalmente sou muito comedido pra falar de contratação, viu, Piqui? Porque o mínimo de experiência que a gente tem na bola, a gente sabe o tanto que o futebol é matreiro, o tanto que o futebol é ingrato, pro bem e pro mal. Você traz um cara badalado, às vezes o cara não joga nada, você traz aquele coadjuvante, ele vira estrela. O futebol ensina, dá um tapa na nossa cara nesse sentido o tempo todo. Mas nesses negócios, eu fui muito veemente, você também, o Arthur também. O Cruzeiro fez coisas que ninguém faria, que ninguém entendeu, né? Esses dois caras, o Cruzeiro trocou o Alan Ruschel pelo Flávio, gente. Isso é um negócio inacreditável. Tem um salário ali e tal, vai pagar. O Alan Ruschel é 300 vezes melhor que o Flávio. Não foi o Cruzeiro, Cadu, não foi o Cruzeiro, foi o Felipe Conceição. E outra coisa, você falou que o Felipe Conceição realmente te decepcionou a mim e a muitos, e até a torcida, quando da contratação dele foi favorável, a gente viu em pesquisas e tudo mais. Esse é o técnico ideal, tem mentalidade nova, é esquema ofensivo e tudo mais. Mas olha, a maior decepção que o Felipe Conceição, no meu modo de ver, propiciou foi a sacanagem que ele fez no meio da semana lá em Juazeiro, o que ele fez com esse profissional Rafael Sobis. Isso aí foi descabido, sem comentários. O Rafael Sobis hoje, aos 44 minutos, deu carrinho, gente, aqui na lateral direita, ajudando o Rômulo. Chutou a gol, procurou, orientou companheiros. É um líder dentro de campo. Concordo com o Arthur. Foi um absurdo. E aí eu acho que tem que ter presidente pra falar: peraí, você não vai fazer isso não, pomba. Ou não? Peraí. Você vai escalar o Sobis sim, pô. Me perdoe. Eu sei que eu vou ser criticado porque tem... mas não pode, ó. Como é que ele tá jogando uma classificação e que valiam 2.700.000, é isso? Olha, valeu o empate pelo primeiro ponto conquistado. Mas avisem aí que o Cruzeiro é lanterna ainda, hein? Lanterna. E se ele vencesse o jogo hoje, ele iria para 12º lugar. E num jogo, gente, que assim, o Cruzeiro foi uma tragédia e o adversário também, né? O futebol sempre tem um viés comparativo. Você olha o próprio time, mas ao mesmo tempo você olha o adversário. E o Cruzeiro empatou com um time que não fez nada também, né? Então, assim, se o adversário fosse um pouquinho melhor e ganha aquele presente do Joseph ali, talvez o Cruzeiro não conseguisse empatar, né? O Cruzeiro não pressionou tanto, o Goiás não fez absolutamente nada. O time... O Fábio teve uma defesa, né? Você vai comentar, mas foi no primeiro tempo, aos 4 minutos, no chute do David Duarte. Que foi naquele comecinho, Pequi, que a gente tava falando que o jogo tava até agitado, mas foi assim, propaganda enganosa, né? Foi efêmero, porque... eu esperava mais do Goiás também, viu? Esperava mais. Eu também.
Eu também, você olha no papel ali, os dois artilheiros, o Apodi, o Arthur gosta dele, eu também, bom jogador, o goleiro é bom e o Goiás não foi bem esse ano aí em geral, mas teve contratações mais recentes, eu também esperava mais. Agora, para arredondar sobre o Felipe Conceição ali, e até sobre o Sobis também, você mencionou um detalhe importante aí, eu também reparei quando ele deu esse carrinho aí na reta final, mais pro lado direito, a bola até saiu pra lateral, né? Ele bloqueou a tentativa de cruzamento ali e ajudou muito o Cruzeiro. Até o movimento dele, que no dia que ele saiu semana passada contra o CRB, pé da vida, o Lélio falou isso depois de um jogo, não sei se ele está escutando a gente, mas eu estava ouvindo e falei, meu Lélio tem toda a razão. Até esse sentido de reclamar, às vezes tem uma certa demagogia, assim, no futebol brasileiro. O cara reclamou. Tem uma hora que é desabafo porque o cara se importa, e o Sobis se importa com o Cruzeiro. A gente sente que ele se importa, né? Então a gente fala o tempo todo, não tem vontade, tá deprimido, é um marasmo, né? O time tá morto. O Sobis, ele pelo menos sempre quer. Então eu acho que até o que, entre aspas, o Felipe Conceição e muita gente achou que era erro, era simplesmente um sintoma de um cara que tá pé da vida, né? Que tá puto com a situação do time com o qual ele se importa. Né? Então o cara desabafa ali, isso é natural, isso é comum com certos líderes, né? De colocarem pra fora. Então eu lembro que o Léo falou no dia, olha, tem jogador que fica no banco aí, olha, não tá nem aí porque tá na reserva, tá de boa e tá acomodado, e isso não é bom. Então a gente tem que tomar cuidado, não tô querendo fazer um culto à indisciplina, todo mundo vai sair reclamando de tudo, não é isso não, mas tem hora que é o tal do sangue na veia. O cara tem sangue na veia, ele se importa com o Cruzeiro, ele tá triste, ele tá mal, ele quer recuperar. Então, na hora de interpretar ali, nossa, o Sobis reclamou, não, tem que ter mais inteligência para ler essas coisas, viu, Pequi? Não dá para ir pro politicamente correto e falar, não, o jogador nunca pode reclamar. O cara desabafou, gente, ninguém tem sangue de barata, não. Sabe? Então, eu acho que tem tudo a ver. Quando você pega o desabafo dele, é o mesmo cara que tá dando carrinho aos 49 do segundo tempo. Porque ele se importa, né? Ele se importa, ele sente, Pequi. Ótimo. É isso mesmo. Um abraço, Arthur. E ele foi até o fim, né? Cadu, pois não, Arthur. Não, ele foi até o fim, né? Provando que não tem nada relacionado ao aspecto físico. Foi picuinha mesmo. Olha. Ele teve brio ao ser substituído aos 11 minutos do jogo no CRB e o técnico ficou com pinima dele. ficou com raivinha, com beicinho. Não, ele prejudicou o Cruzeiro e a ele mesmo. Exatamente. Ele faz o cara viajar até Juazeiro, pô. Um cara campeoníssimo, já bem de vida, um cara bem sucedido no futebol, na vida, cara inteligente, boa cabeça. E ele poderia, o Sobis, ajudar muito o Cruzeiro lá contra a Juazeirense. Vai ganhar ou não, não sei. Mas seria muito melhor do que o time que ele escalou. Não, ele faltou ele em campo, ficou comprovado isso. Faltou o Sobis em campo, o futebol do Sobis em campo. Poderia ter tido uma outra situação o Cruzeiro, né? Com o Sobis em campo. E imaginamos. Bom, o Cruzeiro terá quarta-feira, dia 16, 9:30 da noite, a Ponte Preta, a Macaca lá em Campinas. Aí depois, no dia 19, um sábado, aliás, espera aí, exatamente, ele vai jogar com o Operário às 7 da noite em Ponta Grossa, no Paraná. Só voltará a jogar em casa no dia 23 deste mês de junho, recebendo o Vasco da Gama. Ou seja, não há moleza, não tem vida fácil na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quem sabe, com esse pontinho, o Cruzeiro agora com o técnico Moza possa, fora de casa, surpreender positivamente. Por que não? É um ambiente também, João, internamente, a informação que a gente tem é que muitos são contra algumas pessoas que o presidente acaba delegando um certo poder de confiança. O último caso que aconteceu, e trouxemos ontem aqui na Itatiaia,
é com referência ao David, que em todo o mandato do Sérgio Santos Rodrigues, ele se tornou um braço direito, tendo muita voz nas decisões do Cruzeiro. E ontem o David, ele fez um contato com o André Cury, empresário. O André Cury já disse aqui na Itatiaia que não negocia mais com o Cruzeiro enquanto o presidente for o Sérgio Santos Rodrigues. E o David tentou uma aproximação com o André Cury, áudio circulou, imagem também de conversa no WhatsApp, a gente confirmou a veracidade deste material. Ele falando o seguinte, que o Cury precisava ajudar ele, David, e que ele dava razão ao empresário e jogando a culpa no presidente Sérgio Santos Rodrigues. A informação é que isso repercutiu muito mal dentro do Cruzeiro. Vamos ver se alguma medida será tomada nesta segunda-feira, mas talvez o David aí possa, depois de muita coisa, perder o prestígio. E aí ele talvez, não sei se vai continuar à frente da diretoria técnica do Cruzeiro. Então, o presidente, é público aí para todo mundo que um dos grandes apoiadores do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, ele já declarou que não participa mais neste momento da gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Então, é um ambiente que está muito conturbado, salários atrasados e o Cruzeiro convivendo com tudo isso. E até uma outra informação, João, o Sérgio Santos Rodrigues, que trouxe o Rodrigo Pastana como diretor de futebol. O Pastana fez o contato com o Moza e o Moza chegou, e o presidente, ele não participou nesses últimos dias desta movimentação, da chegada do técnico Moza. Ele está na Bahia, e a informação até que a gente procurou e confirmada pela assessoria do Cruzeiro é que desde o jogo com a Juazeirense ele tinha outros compromissos fora de BH já agendados anteriormente, e essa é a posição oficial, mas ele não esteve nos últimos dias na chegada do Moza, na estreia do técnico, acompanhando isso tudo na Toca da Raposa 2, João.